Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa das ideias mais provocadoras e, olha, mais ambiciosas da filosofia do direito. É a teoria da resposta correta de Ronald Dworkin. A ideia é que dá para encontrar justiça mesmo quando a lei parece não dar nenhuma pista. Bem, vamos começar com a pergunta que está no centro de tudo, né? Aquela que tira o sono de muito jurista. E quando a lei não é clara? Quando as regras acabam, o que acontece? Será que cada juiz simplesmente decide o que acha melhor e pronto? Ou tem algo mais profundo aí? E essa questão nos joga bem no meio de um debate de gigantes. De um lado, a Gayle Hart, que defendia que, nesses casos difíceis, não tem uma única resposta certa. O juiz tem que escolher entre as opções que parecem válidas. Do outro lado, Ronald Dworkin chega com uma afirmação que soa até radical. Sim, existe uma resposta correta, sempre. E a missão do juiz é encontrá-la. E olha, isso aqui não é só teoria, não. Isso muda tudo. Define se a justiça é algo que os juízes criam ou algo que eles devem descobrir. Para começar, vamos entender direitinho qual era o problema que o Dworkin estava tentando resolver. A visão do Hart era basicamente a seguinte: a linguagem da lei tem limites, não tem como prever tudo. Então, em algumas situações, ela cria o que ele chamava de textura aberta. Pensa numa zona cinzenta, sabe? Onde as regras não dão uma resposta preto no branco. Para a Hart, nesse espaço, o juiz tem a liberdade, a discricionariedade para escolher. Só que para o Dworkin, essa ideia soava perigosa, quase como se fosse uma porta aberta para a arbitrariedade. E é aí que entra a virada de chave do Dworkin. A solução está em olhar para além das regras. Essa frase aqui, essa é a afirmação que muda o jogo. Dworkin batia o pé, mesmo no meio da maior confusão, da maior ambiguidade, a gente não está perdido no mar de opiniões. Existe um caminho certo e ele precisa ser encontrado. Mas, como assim? Se as regras não ajudam, de onde é que viria essa resposta? A grande sacada do Dworkin foi dizer que o direito é muito mais do que um simples manual de regras. Ele é feito também de princípios. E essa diferença aqui é crucial. Regras são tipo liga-desliga. É tudo ou nada. O limite de velocidade é 100. Ou você passou ou não passou. Simples. Já os princípios, eles são diferentes. São mais gerais. Eles têm um peso, uma importância. Eles não dão a resposta de bandeja, mas eles guiam a nossa interpretação, especialmente naqueles casos cabeludos. Pensa no princípio da igualdade, por exemplo. E isso tudo nos leva para o coração da teoria dele, o conceito de integridade. É o método para achar a tal resposta correta. Integridade para Dworkin é tratar o direito como se fosse uma grande história, uma narrativa coerente. Cada decisão nova, cada sentença tem que fazer sentido com tudo que já foi contado antes. Tem que respeitar as decisões do passado e, mais importante, os princípios morais que são a base de tudo. E para deixar essa ideia bem mais fácil de pegar, o Dworkin criou uma analogia que é, sinceramente, genial. A do romance em cadeia. Imagina só a cena. Um grupo de escritores decide criar um livro juntos. O primeiro escreve o capítulo 1, passa para o segundo que escreve o capítulo 2 e assim por diante. O juiz, quando pega um caso para decidir, é exatamente como o próximo autor dessa corrente. Ele recebe a história até ali e tem a tarefa de escrever o próximo capítulo. E aí fica a pergunta: qual é a responsabilidade desse juiz-autor? Ele pode simplesmente escrever o que der na telha? Claro que não. Para a história não virar uma bagunça, o capítulo novo tem que se conectar com o que já foi escrito. Ele tem que dar continuidade aos personagens, aos temas. O juiz não está começando do zero. Ele está buscando a melhor continuidade possível para a grande história do direito. Para mostrar como seria essa busca pela melhor continuação na sua forma mais perfeita, Dworkin criou um personagem quase mítico, o juiz Hércules. O Hércules é um exercício de imaginação, um ideal. Pensa num juiz com um conhecimento infinito de todas as leis, todas as decisões passadas, com um raciocínio impecável e todo o tempo do mundo. Ele é a personificação do intérprete perfeito do direito, que, ao aplicar o princípio da integridade, sem falhas, sempre chegaria na única resposta correta. É óbvio que o Dworkin sabia que esse juiz Hércules não existe no mundo real. Juízes de carne e osso têm conhecimento limitado, podem ter seus vieses, têm prazos para cumprir. O Hércules é o norte, uma espécie de estrela-guia. O trabalho dos juízes reais é tentar chegar o mais perto possível do raciocínio dele. Ok, mas vamos sair um pouco do mundo ideal e voltar para a prática. Dworkin não deixou a gente só com a teoria. Ele propôs um método bem concreto. Basicamente, é um passo a passo.
Primeiro, você levanta todas as interpretações possíveis. Segundo, você filtra. Quais delas se encaixam com a história do direito e seus princípios? Terceiro, você escolhe aquela que faz o direito parecer a história mais coerente, mais íntegra. E por último, e muito importante, você justifica por que essa foi a melhor escolha. Vamos testar isso com um exemplo bem simples. Uma regra que parece clara, mas que pode gerar uma bela dúvida. E aqui está o nosso caso difícil. Se a gente lê a regra ao pé da letra, bom, uma cadeira de rodas motorizada tem um motor, então, tecnicamente, seria proibida. Mas será que essa é mesmo a resposta correta? Se a gente usar o método do Dworkin, a resposta é um claro não. E por quê? Porque proibir a cadeira de rodas bateria de frente com princípios enormes, como o da igualdade e o da dignidade humana. A interpretação que continua a história do nosso direito da melhor forma é a que entende o propósito da regra, evitar barulho e perigo de veículos de lazer, e não impedir o acesso de uma pessoa com deficiência. Essa é a resposta que mantém a integridade do sistema. Então, resumindo a ópera, o que o Dworkin nos mostra é que o direito não é só uma lista de regras, mas uma prática de interpretação. A ideia de integridade nos obriga a ler a história toda de forma coerente, e a famosa resposta correta, no fim das contas, é simplesmente o melhor capítulo seguinte que a gente pode escrever nessa busca sem fim por justiça. E para fechar, fica aqui uma reflexão bem poderosa. Se a gente aceita a teoria de Dworkin, se sempre existe uma resposta correta alinhada a princípios de justiça, o que isso nos diz sobre leis ao longo da história que foram claramente injustas? Como essa ideia nos força a encarar as falhas do nosso próprio sistema legal? A busca por essa resposta? Bom, essa continua.